Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx nessa maratona de preparação aí dos componentes que fazem parte da certificação Core. Hoje a gente vai aprender um chamado Text to Column. Sabe quando você tem aquele campo que ele vem preenchido com várias informações numa única célula, aquele campo texto? Hoje a gente vai aprender como é que a gente faz a divisão desse campo, quebra ele em colunas ou até mesmo em linhas, beleza? Pessoal, para quem está chegando a primeira vez no canal, antes de assistir esse vídeo, dá uma conferida na playlist do Alteryx que está aqui embaixo no canal, que é para você ir aprendendo outros componentes também da ferramenta, que são mais básicos e que vão te preparando para chegar nesse momento do Text to Column, que já é um componente um pouco mais avançado, beleza? Bora lá conferir como ele funciona. Bom, pessoal, então vamos aqui, ó, hoje é dia de aprender, né, como é que a gente transforma um campo texto, quebra um campo texto em novas colunas. Pode ser até que a gente quebre esse campo texto em novas linhas, tá? Então a gente tem um componente que ele faz isso. Ele transforma, ele divide um único campo que tem muitos textos em várias colunas ou até mesmo em várias linhas dentro do seu banco de dados, tá bom? Para isso a gente vai usar um componente chamado text to column. Tá vendo aqui, ó? É esse. É um componente mais avançado no Alteryx, tá? Então, vou clicar aqui no Example para trazer para a gente. Já vou dar aquele Run, né? Para já carregar essa base de exemplo do Alteryx. Então, reparem que a nossa base origem, ela tem, ó, Customer ID, Name e Address, tá vendo? Então, ela tem um endereço. No endereço, ó, eu tenho o número, eu estou com o endereço completo aqui, né? Ó, número, rua, cidade e o CEP, tá bom? Quando a gente tiver nessa primeira opção aqui do Text to Column, aqui, ó, essa primeira, eu tenho o configurador dele, ó, eu venho aqui e falo assim, ó, qual é a coluna que eu quero dividir? Então, eu vou falar para ele assim, eu vou colocar aqui input já para vocês não ficarem olhando para o resultado aqui embaixo, né? Para a gente ver conforme eu vou explicando. Então, ó, eu tenho no meu endereço, eu tenho nesse campo, ó, address, todo o endereço. Eu quero dividir tudo isso aqui em colunas. Então, eu venho aqui e falo para ele, ó, eu vou querer mexer no campo address. Qual vai ser o delimitador que eu vou usar para quebrar em colunas? Eu vou usar a vírgula, ó. Então, aqui do lado, você tem no configurador a opção de escolher. Então, você vem e coloca a vírgula. Beleza. Aí eu clico, ó, eu quero quebrar isso em colunas ou eu quero quebrar isso em linhas? Quero quebrar isso em colunas, tá bom? Quantas colunas? Eu posso definir para ele, ó. Eu vou quebrar isso em 3. Por que eu vou quebrar em 3? Ó? Porque quando eu olho aqui no endereço, eu sei que eu tenho ó, número e rua, aí eu tenho uma vírgula, cidade, uma vírgula, e aí eu tenho aqui ó, estado e CEP. Tá vendo? Então eu vou pegar, eu tenho 3 colunas mesmo, né? 1, 2 é o Denver e 3 é do CEO para frente, certo? Então eu vou quebrar em 3. Aí você tem extra characters aqui, ó. Imagina que você tivesse mais vírgulas, 4 ou 5. Se você deixar essa opção aqui do Leave Extra in Last Column, ele vai pegar todo o extra e vai jogar para o final, para a última das 3 colunas, tá? Então ele vai pôr a primeira parte, segunda parte, todo o resto vai ficar na terceira. Se você escolher uma outra opção aqui, ó, Drop Extra with Forming, ele vai te dar uma sinalização, ele vai pegar assim, ó, da terceira até a quarta coluna vai colocar na terceira, e da quarta vírgula para frente, ele vai simplesmente excluir do seu banco e vai só te deixar um aviso que ele fez uma exclusão de uma parte restante, tá bom? Isso acontece que às vezes a gente tem de repente poluído, né? Você recebe aí um banco de dados que por padrão teria um endereço completo separado por até 2 vírgulas e por um erro uma linha veio duplicada e vem com 4 ou 5 vírgulas. Aí você pode pegar e falar para ele, ó, você vai quebrar em 3 colunas porque eu tenho 2 vírgulas, né? Então vai virar 3 colunas que eu tenho 2 vírgulas, uma entre cada coluna, para ele quebrar. E aí o que for extra aqui, você simplesmente exclui e me dá uma sinalização de que você excluiu. Me faz um warning, tá? Então é para isso que serve estas outras opções aqui. Então a gente vai deixar o leave extra in last column. E aí você vem aqui e dá um nome, né? Que nome você quer dar para essas 3 colunas que vai criar? Então você pode dar um nome, ó, um address, por exemplo, como está aqui. Quando você dá o run e processa,
olhando para a saída, ó, repare, ele não exclui aquela coluna que você tinha originalmente, ele acrescenta colunas, tá? Então, ó, ele acrescentou, e aí ele acrescentou com o nome que eu coloquei aqui, né? Address 1, Address 2 e Address 3, né? Então, aí se eu quiser renomear minhas colunas, como é que eu faço para renomear? Eu vou aqui, vou pegar o meu componente, né? Essa saída, vou colocar o componente select, para quem não sabe como utilizar, dá uma olhadinha nos vídeos aqui na playlist. Vou colocar o meu componente select e lá eu vou conseguir renomear minhas colunas e dar os nomes que eu quero para elas, tá bom? Nesse split ele só cria mesmo, a função dele é separar e criar novas colunas, tá bom? Para renomear ou até mesmo filtrar, de repente eu não vou mais trabalhar com esse address completo, eu vou trabalhar só com esses três. Eu uso o componente select na saída do meu split to column e aí ele vai me ajudar a resolver essas questões, filtrar colunas e renomeá-las, tá bom? Então aqui a gente tem uma outra opção que é o seguinte, ó, olhando para a nossa entrada, ó, vou reprocessar aqui, dar uma olhadinha aqui para a nossa entrada, não quero que ele me traga mais esse field information. Eu tenho address 1, address 2, address 3. Olhando o address 3, a gente tem, ó, estado e depois o CEP, tá vendo? Vocês podem reparar aqui, ó, tô passando o mouse, tá bom? Se eu quisesse criar, então, agora mais colunas, eu vou criar duas colunas, uma vai ficar com o estado e a outra com o CEP. Tá? É só isso que eu quero fazer. Eu quero deixar o estado em uma e o CEP em outra, então eu vou quebrar aqui, ó. Então eu vou chamar isso aqui de CEP, essa coluna. Qual é o campo que eu quero fazer o split, né? Dividir, é o address 3. Só que aí aqui, pessoal, no delimitador, aqui tá dando um exemplo que eu já mostro para vocês, mas assim, no delimitador a gente não tem a opção de espaço, tá? Se eu colocar espaço, não funciona. A forma de escrever espaço é justamente esse travessão com o S, tá? Como é que eu sei disso, ó? Se você vier aqui no exemplo do próprio componente, ó, o Alteryx te fala, ó, espaço é o travessão ao contrário, né? A barra invertida com S. Você pode até copiar aqui, se você quiser. Se for um tab, você pega o travessão com T e uma nova linha, você pega o travessão com N, tá? Então, o espaço eu escrevo com o travessão invertido aqui com a letra S. Então, eu vou vir aqui no delimitador, vou colocar essa informação. Beleza. Quantas colunas? 2 colunas. Ótimo. E aí eu vou chamar essas duas colunas, eu vou deixar como CEP e depois eu usaria o select para renomeá-las, tá? Quando eu dou o run, olha o que acontece, ó. Vamos olhar para a nossa saída. Ó, CEP1 ficou o estado, CEP2 ficou com a informação efetivamente do CEP. Tá vendo? Então ele fez essa quebra. A gente poderia, nessa etapa, utilizar múltiplos delimitadores, tá? Esse componente permite isso. Então eu poderia virar para ele e falar, ó, você vai olhar para espaço e vai olhar também para hífen e vai quebrar isso em 3 colunas. Olha só, coloquei o espaço, coloquei o hífen, dei o run, olha o que ele fez. Pedi para ele dividir em 3 colunas, tá? Olha o que ele fez agora, eu vou olhar para a saída dele aqui. Olha que interessante, ó. Um ficou o estado, a primeira parte do CEP e a segunda parte do CEP. Então, esse componente ele não serve para um único delimitador. Eu posso virar e falar, bom, eu tenho vários tipos de delimitador no meu campo texto. Eu tenho espaço, tenho hífen, tenho vírgula. É só eu colocar todos esses delimitadores aqui no nosso configurador, um depois do outro, e o Alteryx vai seguir a ordem de delimitação por esses caracteres aqui que a gente colocou, tá bom? Por esses delimitadores que a gente colocou, tudo bem? E vai fazer a divisão em colunas. Agora, para a gente finalizar esse componente, a gente tem mais uma opção de mexer nele, que é a opção de, em vez de eu quebrar isso em colunas, e se eu quisesse quebrar isso em novas linhas? Então, eu quero que ele pegue todo esse campo texto, aí ele vai quebrar, ó, em vez dele quebrar em 2 colunas, eu quero que ele quebre isso em linhas. Olha que interessante, ó. Eu vou falar para ele, eu quero que você pegue, olhe só para o espaço nesse address 3,
Quando você ver o espaço, você vai quebrar. A primeira parte vai ficar na linha de cima, a segunda parte vai para a linha de baixo. Aí, em vez de colocar split to column, a gente coloca split to rows. Dá o run e dá uma olhadinha na nossa saída agora, ó. Reparem já que eu já tenho, ó, 2 Pamela Wright, 2 Melissa Ruffs, tá vendo? Eu já comecei a ter duplicidade aqui no Customer ID e no Name. Por quê? Porque lá no final, no Address 3, ó, em vez dele criar 2 colunas, ele criou uma linha que tem o estado e a outra linha que tem o CEP, tá bom? Então, a gente pode pegar o texto para criar linhas ou pode pegar o texto para criar colunas. Quando que isso aqui seria legal, seria interessante? Lembra que a gente teve alguns vídeos atrás, e aí vocês podem até dar uma conferida lá, a gente não fez o transformando linha em coluna? A gente não fez lá o cross tab para transformar linha em colunas? Aqui, imagina que você recebeu um CSV, veio tudo numa linha só, uma única linha, uma string gigantesca. Tá? Não tem mais de uma linha. Você tem uma linha com todo o banco de dados. É uma comunicação web, por exemplo, uma string. Você pode pegar esse tipo de componente e falar, ó, pega esse string, vai quebrando. Cada vez que aparecer um ponto e vírgula, por exemplo, você quebra em linhas. E aí você pega aquela string grandona e transforma ela numa série de linhas do seu banco de dados. Beleza? Isso aqui é avançado, pessoal, mas é muito útil para quem mexe com bancos de dados mais complexos, tá? E principalmente comunicação web. Beleza? Bom, pessoal, então esse foi mais um componente um pouco mais avançado do Alteryx, né, o Text to Column. Espero que vocês tenham gostado. Usem muito ele no seu dia a dia aí. Espero ele ajuda em diversos desafios que a gente tem com relatórios mais complexos. Se você gostou desse conteúdo, quer acompanhar um pouco mais sobre isso, não esquece de se inscrever no canal, né, de dar um like nesse vídeo. E se você tiver alguma dúvida adicional ao que foi passado aqui, deixe seu comentário aqui embaixo que a gente responde o mais breve possível, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.